A gravação. Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana, obrigado. Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária do período da tarde do dia 8 de abril de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Colegas, era para essa sessão começar uns 15 minutos mais cedo, entre 15 e 20 minutos mais cedo, mas eu tive que resolver um problema com um processo que teve um problema na tramitação e já resolvi esse problema, então nós vamos iniciar a sessão de julgamento agora. Mas o atraso não foi expressivo, né? Foi um atraso relativamente pequeno. Colegas, a pauta da tarde do dia de hoje, dia 8, ela se inicia pelo item 327. Só que nós temos pedidos de vista de mesa, né? E tem um pedido de vista de mesa que era o do item 231 da pauta, do contribuinte Matheus Brandão Machado. Tá? Nós fizemos o julgamento, todos votaram e eu só não prolatei a decisão. Tá? Por que eu não prolatei naquele momento? Porque foi uma decisão que deu... a turma ficou meio dividida, né? 4 conselheiros deram provimento ao recurso e 4 não deram provimento. 4 deram provimento integral, 4 não deram provimento integral. Então foi um empate, né? Só que os que não deram provimento integral, 2 conselheiros deram provimento parcial e 2 não deram provimento. Então eu fui só verificar, consultar o CARF com relação à redação, e se era o caso aqui de se aplicar o artigo 19e da Lei 10.522. Eu já estava tendendo a realmente aplicar esse artigo, fui consultar e realmente eu vou aplicar o artigo 19e, porque houve um empate aqui no julgamento com relação a dar ou não provimento ao recurso. Tá? Então, colegas, vamos deixar registrado que esse item aqui ele teve o início de julgamento no dia 7, no período da tarde, tá? Dia 7, no período da tarde. Então, vou colocar assim, julgamento iniciado em 7 de abril de 21, no período da tarde, e concluído em 8 de abril de 21, também no período da tarde. Ok. Então, para esse item da pauta, o resultado do julgamento ficará assim. Tá? O resultado ficará assim. Item 231, do contribuinte Matheus Brandão Machado. Matheus Brandão Machado, item 231. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso voluntário. O conhecimento foi integral, né, Francisco? Foi, né? Foi. Em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522 de 2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Francisco e Márcio, que deram provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução do montante de R$ 26.047,32, referente a despesas pagas à empresa Serac, Serviços de Assessoria a Cartório. E vencidos os conselheiros Luiz e Dene, que negaram provimento ao recurso voluntário. Julgamento iniciado em 7/4 de 21, no período da tarde, e concluído em 8/4 de 21, também no período da tarde. Tá? Então é esse mais uma vista de mesa que já resolvemos.
Dani, tem que... Eu Ah, voto vencedor. designar? Não. Ah, é designar. É. Ah, é verdade. Designado. É... Gregório, agora eu posso pôr você, né? Eu estou distribuindo bem aqui as entre a turma. E você capitaneou aqui a divergência, né? Então, tá. Então, colegas, designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório. Obrigado, Francisco, por lembrar. Lembrar do voto vencedor. Ok, colegas, então esse foi o item 231 da pauta do contribuinte Matheus Brandão Machado. Agora, então, vamos para os itens da pauta da tarde do dia de hoje. A pauta começa no item 327. Vamos lá para o item 327. Como eu já disse, colegas, para vocês na reunião dessa semana, esses itens que nós estamos julgando hoje são de imposto de renda da pessoa física. Tá? Poucos são aqueles processos que são dois do mesmo contribuinte. A maior parte deles é individual, né? E são matérias, assim, algumas matérias assim, complicadas, né? Acréscimo patrimonial, depósito bancário, e são demorados. Então eu peço a vocês, mais uma vez, que sempre que vocês forem ler o voto, se for possível, resumir e principalmente aquelas matérias que já são do conhecimento da turma, matérias em relação às quais já não há discussão, né? Cada um já tem o seu posicionamento. Então, em especial nessas matérias, eu peço que façam um resumo mesmo, para a gente tentar julgar o máximo de processo. É claro, né? Sem prejuízo a nenhuma das partes, né? Sem prejuízo ao recurso, ao contribuinte, à defesa e tal. Mas vamos tentar ser ágeis e objetivos, muito objetivos, tá? Então, colegas, o primeiro item da pauta é o 327, é do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira. Jurandir da Costa Siqueira, item 327 de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode iniciar a leitura do voto. Ok. A infração foi acréscimo patrimonial descoberto em função de dispêndio com despesa do cartão de crédito. O contribuinte alega que fez compra em nome de terceiros. O julgamento de origem analisou a documentação por ele apresentada e entendeu improcedente a impugnação. Aí eu estou destacando aqui no relatório alguns pontos que eu acho relevantes. Eu vou ler aqui. Em 17/11/2010, foi dado ciência do contribuinte do demonstrativo da análise da evolução patrimonial e intimação para esclarecimentos quanto à omissão de rendimentos apurados decorrentes das despesas cuja origem o contribuinte não logrou comprovar. O julgador de origem, ele faz uma transcrição aí das vezes que o contribuinte foi intimado e ele tem alegado que, afirmando que foi despesa em nome de pessoa jurídica, todavia, devido ao tempo, não o tempo decorrido, não tem como juntar os documentos necessários para a comprovação. E aí ele mantém essa tese, apresenta alguma documentação, ela é analisada, e, como eu coloquei, o julgador de origem entendeu improcedente a impugnação. Ele recorre, aí no recurso ele traz, em síntese, aduz que quase a totalidade das despesas com cartões de crédito foram efetuadas em nome de terceiros, mas, por não ter controle oficial das operações em conta corrente, somente em alguns meses pode provar os pagamentos que lhe foram feitos, ainda que não de uma só vez, mas de diversos valores.
e adito uma documentação que vai da folha 386-581. Eu conheço do recurso, e aí, quanto a essa documentação apresentada, eu destaco aqui trechos do documento, da relação, onde eu mostro que o contribuinte por diversas vezes foi intimado e ele não apresentou a documentação completa, e aí eu estou entendendo que essa documentação, essa ausência de documentação não pretendeu contrapor o fato superveniente, né? E aí eu não a estou reconhecendo. Eu acho que era interessante votar isso aqui, a sugestão, porque nós já tivemos um processo parecido com esse, que aí eu acho que eu comecei a ler o voto e depois alguém puxou a ideia e aí foi convertido em diligência para aceitar essa documentação. Ou eu continuo a leitura? Eu acho que pode continuar, né? Não sei. É porque se prevalecer a diligência, a gente a gente ganharia tempo. Então, espera só um instantinho. Quer dizer, eu estou dizendo diligência porque... Tu tá negando a apresentação de documentos em fase recursal, é isso? Ele foi intimado várias vezes para apresentar. Primeiro, ele alegou que não tinha controle, depois não tinha o documento, e agora, na fase recursal, ele trouxe essa documentação aí. E é uma vasta documentação, né? E eu estou entendendo que não estou admitindo essa documentação, aceitando, conhecendo dela. Aí, se a gente vota essa parte e a maioria admite, você converteria o julgamento em diligência para que essa documentação fosse analisada, é isso? Não, eu estou colocando, só porque a gente já teve uma situação parecida com essa, não era crédito patrimonial descoberto, mas era movimentação bancária. Uhum. Aí o grupo divergiu de mim e propôs diligência para que a documentação fosse aceita e analisada. Ele demonstrou um motivo de força maior? Não, ele só alega, inicialmente ele alega que não tinha, e aí por último ele trouxe essa documentação, né? E ele não está contrapondo nada também, né? Você falou que não tem fato superveniente, ele também não está contrapondo nada que tinha na impugnação. Não, a alegação dele é a mesma, né? Que ele comprou em cartão de crédito para outras pessoas, para terceiros. A impugnação manteve a autuação dizendo que ele não apresentou nenhuma documentação. Exato. E eu, no meu voto, eu estou acompanhando também a decisão de origem. Né? Para mim, ele não acrescentou. Eu não conheço. Em nenhum momento ele explica porque ele não apresentou a documentação no tempo oportuno. Não, ele explica, desde a intimação lá na fiscalização, que ele não tinha como, que era dado o passado do tempo, e depois outra situação disse que não tinha controle da movimentação financeira. Ou seja, são argumentos que não convenceu o julgador de origem, para mim também eu entendo que não justifico, né? Não prova, por si só não prova. Veja, tá, podemos colocar em votação. Não, eu só estou citando assim, para depois a gente ler o voto e alguém suscita a diligência, né? Tá. Nessa parte aqui, colegas, o conselheiro relator não está conhecendo dos documentos, pelas razões expostas, até porque a apresentação não se enquadrou naquelas hipóteses lá do artigo 16, parágrafo 4º, né? Do decreto 7235. Vamos votar então essa parte aqui. Gregório, como que você vota? Eu já vou pedir vista, viu, presidente? Porque o relator não analisou os documentos e aí eu precisaria entender a natureza desses documentos, confrontar com a atuação para, enfim, entender qual o valor que o documento tem. Se ele tiver algum valor hábil a interferir no resultado do julgamento, eu aceitaria eles e converteria o processo em diligência para que fossem analisados. Tá. Então eu vou pedir o processo. Vai pedir vista? Então... Aí não é vista de mesa, não, é vista mesmo. Vista. É vista mesmo. Não, então o Francisco tem que terminar a votação, não tem? Tem que concluir o voto. Você tem que proferir o voto. Francisco, então, faz um resumo mesmo, bem resumido, só um panorama geral. Eu já adiantei aqui, vi que você está negando o provimento ao recurso voluntário. Como seguindo no voto, na votação, o legislador, eu trago aqui a fundamentação da decisão de origem,
como ela nada acrescentou que pudesse alterar o meu entendimento em relação ao jogador de origem, eu mantenho integralmente o que decidido na origem, pelos fatos e fundamentos aqui postos. Aqui, então, justamente a falta de comprovação de que esses dispêndios foram em nome de terceiros. Esse é o meu voto. E aí eu nego o provimento, acompanhando o jogador de origem. Ok, então, colegas, para o item 327 da pauta, item 327 da pauta, do contribuinte Jurandir da Costa Siqueira, ficou assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Essa é a decisão para o item 327. Agora vamos para o item 328, do contribuinte Rafael dos Santos. Rafael dos Santos, item 328, também de relatoria do conselheiro Francisco. Pode, então, iniciar a leitura, Francisco. Ok. Igualmente ao processo anterior, a infração foi variação patrimonial descoberta decorrente de despesas com cartão de crédito, onde o contribuinte alega que essas despesas foram em nome de terceiros. Aí eu estou descendo no voto, eu destaquei as partes mais relevantes aqui. O julgador de origem julgou improcedente a impugnação. E aí eu destaquei alguns dos pontos mais relevantes aqui do recurso. Eu vou ler aqui. Inicialmente, discorre acerca da autuação e do julgamento da impugnação, aduz ter ocorrido quebra de sigilo bancário, manifesta que desde 27 de novembro de 1999 foi registrado na Junta Comercial como firme individual, razão porque o patrimônio da pessoa física se confunde com o da jurídica, ratifica que todos os gastos com cartão de crédito foram realizados pela empresa R. dos Santos Comércio e Representação de Produtos Alimentícios, ressalta que, segundo o Supremo Tribunal Federal, a exibição preventiva dos livros comerciais limita-se ao exame dos pontos investigados, enfatiza que dita empresa apresentou as declarações do imposto de renda pessoa jurídica dos exercícios 2005 e 2006, provando não ter ocorrido referida omissão tributária, requer realização de diligência para fazer prova das alegações, discorre acerca do exercício da atividade empresarial e seus fundamentos jurídicos, aduzindo poder ela ser exercida tanto por pessoa natural como por pessoa jurídica, ratificando não existir distinção entre uma e outra pelo simples motivo de estarem acompanhados de CPF ou CNPJ. Aduz que a equiparação da empresa individual à pessoa jurídica é unicamente para fins fiscais, salienta que todas as movimentações bancárias objeto da autuação pertencem à pessoa jurídica e não à sua pessoa física, cita ser ilegal a atuação baseada somente em gastos com cartão de crédito. Reporta a suposta inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada e traz jurisprudência perfilhada à sua pretensão. E aí eu vou, na sequência, eu conheço do recurso. Na sequência, eu afasto essa agressão a princípios constitucionais. Não nos cabe manifestar a esse respeito. A solicitação de diligência, eu também entendo que não seria razoável para fazer prova que ele poderia trazer. Quanto à multa e juros aplicados, nós temos súmulas tratando do assunto, também não há o que se discorrer, eu afasto. E quanto às demais alegações de que a despesa entre ele, o caso ele e uma pessoa jurídica dele, ele é proprietário. Então, eles compravam na pessoa física e, às vezes, na jurídica, e um e outro tanto faz. Mas aí ele não fez prova de que esses despesas eram da pessoa jurídica. E aí eu estou seguindo, estou adotando as razões do julgador de origem, já que ele não inovou no recurso.
E aí eu estou destacando aqui alguns pontos, eu vou pontuar aqui. Em sua impugnação, o contribuinte não contestou a planilha de fluxo financeiro diretamente, apenas alegando inicialmente que todas as compras efetuadas através dos cartões de crédito foram para a sua empresa. Essa é a alegação básica dele, né? Embora tal fato seja um erro do ponto de vista desta correta necessidade de separação patrimonial, inclusive pelas obrigações que a empresa tem em relação à contabilidade decorrente de sua operação de tributação do imposto sobre a renda de pessoa jurídica, a prova desta alegação pode ser examinada nesta fase processual para, se for o caso, adequar-se à omissão de rendimento objeto do lançamento da pessoa física aos fatos que sejam realmente de sua responsabilidade. E aí ele segue. Entretanto, em anexo à sua impugnação, o contribuinte apresenta apenas cópia de alguns dos extratos dos cartões de crédito fornecidos pelas administradoras à fiscalização. Ele relata, folha 243, 302. Em entendimento da requisição de movimentação financeira pelo delegado, sem trazer junto qualquer outra comprovação de suas alegações, como, por exemplo, a contabilidade da empresa, os comprovantes das compras efetuadas com as respectivas notas fiscais em nome da empresa, os pagamentos efetuados a partir de recursos regularmente contabilizados em nome da empresa, etc. Na sequência, ele firma. Importante ressaltar que nesse tipo de levantamento fiscal, em que se comparam origens e aplicações ocorridas durante o ano, o relevante é que houve pagamentos para os quais é necessário demonstrar as origens dos rendimentos. O procedimento adotado pela autoridade fiscal foi exatamente o de constatar inicialmente a ocorrência de aplicações de recursos financeiros em montante superior às origens declaradas mensalmente. Indício de variação patrimonial à descoberta apurada por meio de fluxo de caixa e então intimar o contribuinte a esclarecer esses fatos, aceitando aquilo que eventualmente fosse acompanhado de prova documental hábil e idônea. Simples alegações, embora possam ser verdadeiras, também devem ser acompanhadas da respectiva documentação, cuja falta tem como consequência, neste caso, a autuação. Não por presunção ou conclusão, assim por prova do fato inicial, com base nos extratos de pagamento de cartões de crédito não comprovados pelo autuado. Aqui agora incumbe o ônus da prova em contrário. Aí o julgador, superado avançando aí nas argumentações recursais, aí o julgador refuta também a argumentação de quebra de sigilo bancário, também vou passar porque isso notório, a turma já tem entendimento e posicionamento a respeito do assunto. A vinculação jurisprudencial a jurisprudência que ele trouxe também não nos vincula. E aí eu concluo. Ante o exposto, rejeita a preliminar suscitada do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, para o item 328 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo do relator? Não? Gregório, como você vota? Acompanho. Márcio? Márcio? Tá, só um instantinho. É porque eu estava apertando e não estava indo. Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Luiz? Voto. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 328 da pauta, do contribuinte Rafael dos Santos, 328, Rafael dos Santos, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 329 da pauta, este de relatoria do conselheiro Luiz. O item 329 é do contribuinte Darcy Muniz de Almeida. Darcy Muniz de Almeida
item 329. Luiz, pode iniciar a leitura. Tá sem volume, Luiz. Tá mesmo. Obrigado aqui. Desculpe aí, pessoal. Com esse recurso voluntário, faz decisão de primeira instância, e julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário, consignado em lançamento, constituído em 12 de agosto de 2008, mediante a auto-infração no imposto de renda da pessoa física, período de apuração de 1º de janeiro de 2004 a 31 de 12 de 2006, com fulcro em dedução indevida de pensão judicial e dedução indevida de despesas de construção. Certificado de teor da primeira instância, o impugnante agora é recorrente e interpõe recurso voluntário tempestivo, reclamando em apertada síntese pela procedência da dedução com pensão alimentícia. O recurso voluntário é conhecido, é tempestivo, portanto é conhecido, e como já relatei, o litígio cinge-se à glosa de dedução de pensão alimentícia em virtude do não aproveitamento de depósitos bancários efetuados em favor da ex-cônjuge recorrente, observando-se que a autoridade julgadora de primeira instância restabeleceu a adição de instrução no montante de R$ 3.996, para o ano calendário de 2004 e de R$ 460,60 no ano calendário de 2006, não havendo insurgência do recorrente em face a essa matéria, tornando o destaque precluso. Todavia, não obstante os argumentos e documentos aduzidos pelo recorrente, resta evidenciado nos autos que os pagamentos efetuados em favor da pessoa física Elis Ferreira Muniz de Almeida, mediante transferências bancárias, tratam-se de fato de mera liberalidade, cuja dedução na declaração de registro anual não encontra abrigo na legislação tributária. Com efeito, as transferências no valor de R$ 14.820 no ano calendário de 2004 e de R$ 26.000 no ano calendário de 2005 e 2006, em favor da digitada pessoa física, não tem respaldo em cumprimento da decisão judicial. Da decisão judicial que homologou o acordo celebrado em audiência de conciliação, tendo em vista que o único ano calendário em que houve desconto de pessoa alimentícia foi o de 2004, no valor de R$ 12.762,39, conforme discriminado no termo de verificação fiscal e comprovado nas DIF 2004, 2005 e 2006. Nessa perspectiva, essas DIF aqui são, só para ilustrar, essas DIF aqui são relativas ao contribuinte, né? Nessa perspectiva, conheço o recurso voluntário para negar o provimento. É como voto, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 329 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Ana? Eu acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 329 da pauta, ficará assim o resultado. 329 de Darcy Muniz de Almeida. Darcy Muniz de Almeida, item 329. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 330 do contribuinte. Oi, fala. Não, pode falar. Pode terminar, presidente. Tá, 330 do contribuinte Fábio de Andrade Pereira. Fábio de Andrade Pereira, item 330, também de relatoria do conselheiro Luiz. Pode iniciar a leitura, Luiz. Aqui é está sendo voluntário em fase de decisão de primeira instância, que julgou procedendo à impugnação e o crédito tributário consignado no lançamento constituído em 13 de março de 2009, mediante auto-infração por renda da pessoa física,
exercício 2006 no calendário 2005, com fulcro em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme discriminado no relatório fiscal. Certificado do teor da ação de primeira instância, o impugnante agora recorrente tem por recurso voluntário tempestivo, reclamando em apertada síntese que a autoridade lançadora não se preocupou em apurar se os recursos ingressados na conta bancária provinham de fato, como as provas indicavam, do retorno do empréstimo concedido no passado, e que todos os depósitos foram comprovados. Não houve contrarrazões, é o relatório, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do decreto 7235/72, portanto, dele com isso. Eu passando a apreciação, eu trago aqui, eu colaciono no voto o relatório da decisão hostilizada, por constitucionalizar a contencioso em apreço, e todos os colegas aí estão tendo acesso, por outro eu não vou ler, porque o contribuinte já tem notícia desses fatos que estão narrados na decisão impugnada. No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da impugnação e manteve o crédito tributário. Pela segunda instância, o recorrente, em linhas gerais, reclama sem colacionar novos elementos de prova, que a autoridade lançadora não se preocupou em apurar se os recursos ingressados na conta bancária provinham de fato, como as provas indicavam, do retorno de empréstimos concedidos no passado, e dois, que todos os depósitos foram comprovados. Pois bem, importa destacar que a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 94/30 transfere ao contribuinte o ônus da prova, visto que os valores creditados em qualquer depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação às quais a pessoa física ou jurídica regularmente primado não comprove, detendo a documentação idônea a origem de recursos utilizados nessa operação, caracteriza a omissão de receita ou de rendimento. Na espécie, o recorrente não se executiu desse ônus, inclusive em sede de recurso voluntário, a oportunidade de que poderia colacionar elementos probatórios que ele expusesse, mesmo que não apresentados à DRJ, Assim, não vislumbra reparo à decisão de primeira instância. Reconheço o recurso voluntário para negar o improvimento. É o voto, presidente. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 330 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Não? Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 330 da pauta, ficará assim o resultado. Item 330 do contribuinte Fábio de Andrade Pereira. Fábio de Andrade Pereira, item 330. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Agora vamos para o item 331, de relatoria do conselheiro Rafael. O item 331 é recurso de ofício? Ofício, né? Recurso de ofício. Trata-se de processo do contribuinte Valdemar José da Silva. Valdemar José da Silva é recurso de ofício. Item 331. Pode iniciar a leitura, então, Rafael. Contra o contribuinte, assim identificado, foi lavrado o auto de infração de imposto de renda sobre a renda da pessoa física, folha 170 a 176, relativo ao ano calendário 2008, para a formalização de exigência e cobrança do crédito tributário no valor de R$ 5.335.912,87, composto por principal, juros, de mora e multa. A infração apurada pela fiscalização foi a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme o artigo 849 do regulamento do imposto de renda e artigo 42 da Lei 9430. Artigo 1º da Lei 11.482, conforme o relatório fiscal de folha 166 e 169. Com auto de infração, o contribuinte foi intimado em 22 de 4 de 2013, folha 176, e apresentou a impugnação, folha 180 a 184, e documentos, folha 185 a 260.
E julgamento para o DRJ, folhas 263 e 263, o orçamento foi mantido em parte, conforme o entendimento exposto em emenda abaixo. Eu produzo a emenda aqui. Com a procedência, em parte, o crédito tributário foi recalculado, conforme demonstrativo posto no acordo e reproduzido abaixo. Vocês têm acesso a tudo, né? Da decisão acima, o contribuinte foi intimado por edital folha 280 e permaneceu inerte e sem contra-razões ao recurso de ofício, ao relatório. Da admissibilidade do recurso de ofício. Como relatado, o recurso de ofício interposto foi em decorrência da procedência em parte da impugnação, na qual determinou a exclusão de valores, sendo retificado o débito para o valor de R$ 308.574,21, conforme Código Explicativo. Esse valor, de acordo com a portaria 63, atualmente em vigor, estabelece em R$ 2.500.000 o valor de alçada para a atribuição do recurso de ofício. Ainda, de acordo com o enunciado do súmula CARF 103, para fins de conhecimento do recurso de ofício, deve observar o limite de alçada vigente à data de sua apreciação. Então, aqui, visto que o valor total aqui passa a 2,5 milhões, tá? Então, por isso que eu conheço do recurso de ofício. Posso ler no mérito? De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão de rendimentos recebidos, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. Visto que o mérito desse feito é sobre a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos em conta corrente e não declarados, antes de entrar na análise dos fatos e direito do recurso, discorro da previsão legal. E aí eu trago a parte da legislação. Na página 6, no corpo do meio. Nesse sentido, diante das provas carreadas nos autos, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Analisando os autos, quando apresentado a impugnação, o contribuinte assim guerreou o lançamento tributário. Ele traz a preliminar dele aqui, do mérito. Informou a autoridade fiscal que os depósitos têm origem em adiantamentos feitos por empresas exportadoras para intermediação na compra de pimenta do reino de produtores rurais, sendo que essa intermediação tem início com adiantamento, depósito, e se encerra com a aquisição dos produtos, pimenta do reino, de pequenos produtores rurais, emitindo-se, então, notas fiscais avulsas em nome de Valdemar José da Silva, para as empresas que efetuaram adiantamentos, não havendo comercialização, e sim a intermediação, uma vez que o autuado não é produtor rural, mas sim o facilitador entre o pequeno produtor e a empresa exportadora. A auditora justificou a descaracterização da planilha descritiva das origens de aplicação dos recursos, em função de as datas dos créditos não coincidirem com as datas das notas fiscais avulsas emitidas em nome das empresas que enviaram os créditos do depósito. Essas divergências justificam quando considerarmos então, que os valores creditados são creditados a título de adiantamentos e que só após as empresas efetuarem adiantamentos é que o autuado sai em busca da aquisição dos produtos no interior do Estado. Portanto, é perfeitamente justificável as divergências de datas, porque não dizer que é impossível que essas datas sejam coincidentes. E completou sua fundamentação ao requerer a realização de diligência para intimação da fonte pagadora dos valores, isso trata-se de relação intermediária de venda e compra de produtos conforme notas fiscais juntados na resolução e com a impugnação. Para dar sustentação às suas alegações de que os depósitos objetos da infração têm origem em sua relação de intermediação na compra de produtos de pequenos produtores, requer diligência na empresa Coete, situada na Avenida Presidente Vargas, na cidade de Castanhal, Pará, com inscrição do CNPJ, matriz, tal. Neste caso, a autoridade fiscal não aceitou como comprovação da origem dos depósitos das notas fiscais apresentadas, e assim motivou o lançamento. Não obstante, tem havido a apresentação de parte dos documentos solicitados para comprovação das origens dos créditos lançados, através de notas fiscais, não houve por parte do contribuinte a comprovação através de documentos, contratos com as empresas, referente à informação prestada de que houve negociação de uma parte com a intermediação e outra parte com a atividade de compra e venda do pimenta do reino, para firmas exportadoras pelo equiparadas. Ainda
ainda constou no acórdão atacado que em consulta aos autos de processo número tal, em que houve lançamento de omissão de rendimentos de atividade rural, eu obtive a informação constante no relatório fiscal daquele processo de que foi procedida a diligência junto a mencionada empresa, a qual teria comprado emenda do reino do contribuinte recorrido, e de que a referida empresa confirmou todos os pagamentos efetuados ao mundo. E aqui eu destaquei o acordo do Conselho. Por fim, tendo-se por obrigada a busca da verdade material, devendo sempre nortear as autoridades fiscais, por força do mandamento contínuo no artigo 142 CDN, sob risco de se constituir crédito tributário e descompasso com a realidade, voto no sentido de ser mantido o lançamento conforme o acordo da RJ. Na verdade, eu arrumo essa frase aqui, tá? Ser mantido o crédito, né? O crédito tributário, conforme o acordo da RJ. Passo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício, mantendo seu lançamento conforme decisão da DRJ. É como eu voto. Colegas, em relação ao item com relação ao item 331 da pauta, recurso de ofício, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Alguém gostaria de comentar? Processo ou voto? Não. Esse último parágrafo aí, Rafa, que você ajustou antes da conclusão, você deixou ele como? Voto no sentido de ser mantido o crédito tributário conforme a acordo da RJ, porque ele foi revisto, na verdade, houve uma parte que foi exonerada, né? Então é cancelado, né? Então, né? Voto no sentido de ser. De negar, não, mas o certo é negar provimento ao recurso de ofício. Na verdade vai ficar melhor a redação. Negar provimento. Bom sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Aí você mantém a decisão da RJ com isso. Isso. Mantém a decisão já. A conclusão eu acabei alterando já. Ficou fácil exposto, vamos no sentido de negar provimento ao recurso de ofício. Só um instante. Francisco, como você vota? Com o relator. Gregório? Relator. Márcio? Renata? Acompanhe o relator. Luiz? Relator. Ana? O relator.
Eu vou pedir vista do processo, colegas. É o item, então esse é o 331 da pauta. Embargos não, é recurso de ofício. O contribuinte é Valdemar José da Silva. Vista para o conselheiro Dene. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso de ofício. Os conselheiros Francisco Gregório, Márcio, Renata e Ana. Não esqueci ninguém, né? 1, 2, 3, 4, 5. E Luiz. Esqueci o Luiz. Renata, Luiz e Ana. Luiz e Ana. Os conselheiros Francisco Gregório, Márcio, Renata, Luiz e Ana acompanharam o relator. Na sequência, houve pedido de vista. O conselheiro Dene não votou. Tá? Esse foi o 331. Vamos agora para o item 332 da pauta, do contribuinte Paulo Cicato. Paulo Cicato, item 332, de relatoria do conselheiro Francisco. 332, pode iniciar a leitura, Francisco. Ok. A infração foi depósito bancário de origem não comprovada. O contribuinte faz uma série de alegações. Eu vou passando aqui do relatório, porque essas questões todas foram enfrentadas no voto. O julgador de origem, como se vê aí na minuta, entendeu parcialmente procedente a impugnação, e durante o voto a gente vai pontuar onde ele entendeu comprovado os recursos, a origem dos recursos. No recurso, o contribuinte traz, em síntese, para o julgamento. Ele contextualiza a autuação e o resultado do julgamento, ressalta que os fatos geradores anteriores, abril de 2004, não poderiam ter sido objeto de efeito de lançamento por ter se operado a decadência. Aduz que a quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e constitucional alega nulidade da autuação por vício procedimental e em função de ilegalidade e inconstitucionalidades. Requer subsidiariamente reconhecimento da regularidade dos valores declarados, desde que, conforme busca demonstrar, inexistiu omissão da receita suscitada nesses termos. Aí ele cita aqui as razões por que ele pede. O depósito de 20 mil está devidamente identificado, razão porque o simples fato da falta de documentação comprovando a transação não justifica dita autuação. B. O exposto no artigo 42, parágrafo 2º da 9.430/96, somente tem aplicação na hipótese de não identificação da fonte pagadora, motivo porque os empréstimos concedidos a Sami Abdallah José e a empresa Off Limites estão justificados. Os empréstimos que realizava com a empresa Ponto Alto Modas estão justificados por meio das demonstrações contábeis apresentadas. Transcreve jurisprudência e, por fim, pede o cancelamento do lançamento e a produção pericial para comprovação dos cálculos. Eu conheço o recurso, enfrento a alegação de nulidade, entendo que não procede, estou fundamentando, o voto aí está destacado aí, as razões. Enfrento a alegação de inconstitucionalidade e legalidade, também, segue no tópico seguinte, está seguindo, também não nos cabe manifestar a tal respeito. A prejudicial de mérito de decadência, eu enfrento também, e aí essa contextualização da legislação a gente traz nos votos. Já estou indo lá para o final do tópico, onde está destacado aí, folha 29, página 29. A decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra especial estabelecida no CTN, artigo 150, parágrafo 4º. E aí eu transcrevo embaixo, trecho dela.
O recorrente, por sua vez, aduz que dita contagem terá seu termo inicial realmente na data de ocorrência dos fatos geradores, assim considerados os meses dos depósitos contestados. E aí eu transcrevo também esse trecho. E aí faço as conclusões. Como a ciência foi 9 de 4 de 2009, considerando o enunciado de súmula nota 38, o fato gerador ocorre em 31 de dezembro, então não assiste razão ao recorrente. Não há período decaído. Solicitação de diligência para a produção de provas também eu afasto. A quebra de sigilo bancário alegado para prover tal pretensão. E sobre os depósitos bancários, eu trago a legislação na sequência, está destacada aí a contextualização legal. E quanto aos fatos em si, as provas trazidas, como o contribuinte não inovou na seara recursal, eu adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de origem. E aí eu trago aqui, é um pouquinho extenso, mas eu vou pontuar, eu separei alguns pontos que eu acho interessante o grupo entender, antes de voltar. A arguição de vício de procedimento, isso aqui a gente já superou lá anteriormente. Esse item 5, depósito de 4 mil, ele provou, a gente manifestou que o julgamento de origem foi parcialmente procedente, né? Então, o julgador de origem entendeu comprovada essa origem aí. Item 6. Depósito de origem não comprovada discriminada no item 5.4 do termo de verificação e de encerramentação fiscal, folha 684 a 704. Aqui eu vou ler os trechos. No que tange aos depósitos bancários de origem não identificadas discriminadas no item 5.4, o autuado reitera que se refere a pagamento de parcela decorrente da venda de imóvel para Newton da Rosa e Palmira Dili Rosa, registrada no instrumento particular de compromisso de compra e venda, reproduzida a folha 464 a 467. Aqui discorre, frisa também que o fato de alegar que 2 depósitos de R$ 1.000 realizados na mesma data em banco distinto foram feitos pela mesma pessoa não pode ser considerado estranho, porque a autuação considerou houve uma divergência de datas e coincidiu de 2 depósitos serem da mesma data em bancos diferentes. E aí, mas o julgador de origem traz aqui. É porque o julgador de origem ele dá uma contextualizada na autuação e aí vai botando as inferências na sequência. Da análise dos autos, verifica-se que, em relação aos depósitos bancários tratados neste tópico, deve ser dada a razão ao autuado. E aí ele justifica aqui por quê. E aí ele traz a tabelinha dos depósitos que ele afastou. Essa autuação aí. Depósito de 20 mil ocorrido em 14 de 12 de 2005 na conta número tal do Unibanco. Em relação ao depósito de 20 mil ocorrido em 14 de 12 de 2005 na conta do Unibanco, o autuado se restringe a reiterar que se refere à venda de veículo para livre de veículo sem apresentar qualquer comprovante da sua transação. E aí o julgador de origem entendeu não comprovada essa origem. Depósito de 17.133, ocorrido em 9 de 2 de 2005, no Unibanco. Em relação ao depósito de 17.133, ocorrido em 9 de 2 de 2005 na conta do Unibanco, o autuado reitera em sua impugnação que se refere a empréstimo concedido pelo senhor Sami Abdallah José, que é médico da sua família. Diz ainda que não houve formalização do contrato por conta da amizade de longo tempo mantido com o senhor Sami Abdallah José e que o fato do empréstimo não ter sido informado nas declarações de ajuste anual dos mutuantes não pode ser usado como justificativa para não aceitação da ocorrência da referida transação sob pena de se privilegiar a forma em detrimento do conteúdo do ato jurídico. E aí ele discorre. E aí, aqui, na sequência, ele finaliza. Justificando por que não pode. Ele teria dizer, segundo, porque
a simples... Eu destaquei isso aqui porque tem uma declaração do médico confirmando, mas não tem prova nenhuma de que o dinheiro, que esse empréstimo foi pago, não tem nada além dessa declaração. Então, o julgador de origem entendeu também não comprovado esse empréstimo. Item 9. Depósito de 4.900 ocorrido em 24 de 2004 na conta do Banco Safra. No que tange ao depósito de 4.000 ocorrido em 24 na conta do Banco Safra, o autuado assevera que se refere a empréstimo concedido pela empresa Off Limits. Diz ainda que o empréstimo foi efetuado sem a formalização do contrato por escrito, porque o seu filho, Paulo Henrique Cicato, é o sócio administrador da empresa Off Limits. E aí o julgador de origem também entendeu que isso por si só não comprovaria essa origem, entendimento que eu acompanho. Depósito de origem não comprovado discriminado no item 58, termo de verificação de encerramento fiscal, folha 1084 a 704. Tendo em vista que a autoridade fiscal não contestou a informação contida nas DIF da empresa Paulo Alto Modas Limitada, de que o autuado teria recebido do prolabore total de 7.436 no ano 2004 e 7.476 no ano 2005, que a soma dos depósitos em dinheiro discriminado no item 5.8 do termo de encerramento de ação fiscal, ocorrido em 2004, é inferior a 7.436, e que dos ocorridos em 2005 é inferior a 7.476, e que o autuado não estava obrigado a depositar o valor recebido a título de prolabore no mesmo dia do recebimento, e que também não tem a obrigação de depositar a quantia exata recebida, entendo que deve ser considerada e justificada a origem dos referidos dispêndios. Então, esse depósito, o julgador de origem entendeu comprovados, ele afasta, faz a tabela e afasta. Eu estou trazendo aqui porque, como ele deu parcial provimento, acho que o grupo entendeu. Depósito de origem não comprovada que o autuado abuso decorrerem de operação de mútuo com a empresa ponto alto. O autuado, em sede de impugnação, expõe uma série de alegações visando demonstrar que apresentou elementos capazes de comprovar que a maior parte dos depósitos bancários listados na folha 705 e 712 decorrem, conforme indicado na planilha de folha 453 a 462, de operações de mútuo com a empresa ponto alto Modas. Sequencia o julgador de origem. Sucede que, da análise dos autos, observa-se que, em que pese tais alegações, não há como aceitar que a origem de tais depósitos foi comprovada, porquanto os documentos apresentados pelo autuado, conforme já destacado pela autoridade fiscal, além de não comprovar o que alega, vão contra a sua pretensão devido às suas divergências e inconsistências. E aí ele fundamenta aqui as inconsistências e divergências. Está sequenciado, eu destaquei aí esse parágrafo aqui. Ressalte que o próprio autuado, em sua impugnação, confessa a ocorrência de tal vício, pois aduz que o saldo negativo de caixa se deve ao fato de que, na reconstituição do livro caixa, empréstimos bancários não foram contabilizados. Ou seja, ele é uma das inconsistências que ele apresenta lá, o julgador de origem mostra. Aí traz uma divergência. A divergência entre o saldo consignado no demonstrativo de mútuo e os valores informados a título de empréstimo concedido a ponto alto 94 e 95 e 96 nas declarações de ajuste anual do autuado relativo aos anos 2004 e 2005, ao contrário do que entende o autuado, serve como prova, ao menos indiciária, contra a sua pretensão, já que apontam para a sua veracidade. Aí ele vai seguindo aqui. Ele descreve mais aqui, da mesma forma, alegada ocorrência de várias concessões de quitações simultâneas de empréstimo, conforme demonstrado até pela norma do termo de verificação fiscal, de disseminação fiscal, ao contrário do que pensa o autuado, também serve como prova, ao menos indiciária, contra a sua pretensão, já que tal situação não é razoável, ainda mais pelo fato da empresa dispor de movimentação bancária própria. Sequenciando. A alegação de que o autuado teria comprovado que todos os depósitos que indica terem sido efetuados pela empresa ponto alto realmente são provenientes desta pessoa jurídica não corresponde à realidade, já que, conforme destacado pela autoridade fiscal na tabela 8 do termo de verificação,
e admitido pelo autuado em sua impugnação, somente em relação a 4 depósitos bancários houve prova inconteste de que os recursos depositados são oriundos da empresa pontual. Isso aqui o autuante considerou. Sucede que, mesmo nesses 4 casos, não há como considerar como comprovada a origem dos depósitos bancários, já que o autuado não provou a motivação de tais transferências. Ele só mostrou que veio de lá, mas não provou a origem da movimentação. A alegação de que teria sido comprovado que cheque de emissão do contribuinte foram destinados à empresa Pontual Automóveis também é improcedente, já que, conforme registrado pela autoridade fiscal, não foi localizado qualquer lançamento no caixa da empresa que demonstre a efetiva destinação destes, como, por exemplo, o depósito em conta bancária de titular da empresa ou ainda o pagamento de obrigações feitas a seus fornecedores. E aí ele segue e conclui. Diante de tudo exposto, portanto, entendo que não merece reparar a apuração de omissão de rendimento com base nos depósitos bancários que o autuado alega se referirem a operações de multa efetuadas com a Pontual Automóveis, já que os documentos apresentados pelo autuado, além de não comprovar o que alega, vão contra a sua pretensão devido às suas divergências e inconsistências. Aí aqui, por último, desconto simplificado, o autuante não considerou, mas o julgador de origem considerou e refez o cálculo, admitiu, e aí ele fecha a conta. Aí eu passo a jurisprudência que o recorrente trouxe não nos vincula, e eu acompanhando o julgador de origem, rejeito a preliminar suscitada e no mérito eu nego o provimento. É como volta. Ok, Luiz. Ok, Francisco. Então tá, colegas. Em relação ao item 332 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Item 332. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto do relator? Gregório, como que você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 332 da pauta, do contribuinte Paulo Cicato, 332, contribuinte Paulo Cicato, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu consultar aqui o horário. 20 para as 4, para as 16. O próximo item é também de relatoria do conselheiro Francisco, é o Raudileno Ferreira Cordovil. Raudileno Ferreira Cordovil. Item 333. Francisco, pode iniciar a leitura. Ok. A infração foi a omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício recebido em pessoa jurídica. Eu destaquei aí os pontos mais importantes. Do relatório, estou destacando que facilita a compreensão do voto. Com base nos documentos fornecidos pelo contribuinte na diligência efetuada, constatei comprovada a origem dos valores abaixo relacionados depositados na conta bancária. Ele relaciona aqui
porém, considerando que sobre tais valores o contribuinte recebeu comissão de 10%, cujo rendimento não foi declarado na época própria, formalizei o presente lançamento. Só para facilitar o entendimento, aquela infração A lá foi rendimento recebido, porque ele comprovou a origem dos valores depositados, mas ele recebeu uma comissão sobre esses valores, aí teve autuação em relação a esse rendimento. E a outra operação foi omissão de rendimento por depósito bancário de origem não comprovada. Aí eu vou... O julgador de origem entendeu improcedente a impugnação. No recurso voluntário, o recorrente, basicamente, dispõe acerca do arbitramento baseado em depósito bancário de origem não comprovada, cujos sinais exteriores de ninguém teriam de ser provados pela fiscalização. Por fim, pede o cancelamento do lançamento e a produção de prova por meio de diligência. Eu conheço do recurso, a solicitação de diligência eu indefiro, porque seria para fazer prova que ele deveria trazer. O sigilo bancário eu trago aqui, como ele alegou, eu trago a contextualização, que a matéria já superada, quebra de sigilo. Depósito bancário, presunção legal de rendimento, eu trago a contextualização, todos os votos dessa parcela a gente inicia. E aí, desenhada a contextualização legal, passa propriamente ao enfrentamento da controvérsia. Como se vê, o recorrente apenas discorre acerca da omissão de rendimento decorrente de suposta comprovação de sinais exteriores de riqueza, matéria estranha aos autos, aduzindo a impertinência da presente autuação, eis que é fundamentada em presunção legal. Logo, consoante a legislação retrocitada, nada tenho a acrescentar à decisão de origem. E aí, como eu nada tenho a acrescentar, eu uso os fundamentos, eu coloco aqui as razões, porque só o julgador de origem, ele prova que a omissão por depósito bancário não comprovado não há que se justificar o existente, ele coloca. É também conveniente abordar a questão acerca da comprovação de origem dos depósitos bancários. Ora, comprovar a origem dos depósitos não é tão somente comprovar de onde veio o dinheiro, mas também comprovar a natureza desses ingressos. Esse é o verdadeiro significado de comprovar a origem. Tanto isso é verdade que o parágrafo 2º do artigo 42.430 estabelece que os valores com origem comprovada e que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem submetidos, submeter-se-ão às normas da tributação específica prevista na legislação. Assim, para que não ocorra tributação por parte do beneficiário, é necessário que este justifique a natureza da transferência como não tributável. Essa fundamentação é porque, lembram, lá foram a autuação teve duas operações, duas infrações. Uma foi a ausência dele oferecer a tributação, aquele percentual que ele tinha sobre aqueles depósitos comprovados. Ele tinha um contrato, ele alegou que era a prestação de serviço e recebia só comissão. Então foi comprovada a origem, mas ele foi autuado em função do valor que ele auferiu e não declarou. E aí segue o julgador de origem. O impugnante teria de comprovar a origem de cada depósito referido nas intimações apresentadas pela fiscalização. A alegação genérica não comprovada a identidade entre a movimentação financeira das pessoas especificadas no registro de corpo e os depósitos da conta corrente do impugnante não comprova, consequentemente, a origem dos depósitos. Quanto aos depósitos justificados para os quais identificou-se remuneração de 10% sobre o faturamento correspondente, percebe-se que o impugnante não rebate e sim confirma o oferimento. 14.000, razão pela qual a tributação correspondente deve ser mantida, deve ser apartada para a cobrança. Na verdade, isso aqui é a decisão de origem, aquela parte lá já foi separada para a cobrança. Então, aqui ficou só o depósito bancário, a autuação foram duas, mas foi só o depósito bancário. E aí o contribuinte nada acrescentou que pudesse mudar as razões de decidir do jogo. Que pudesse mudar as minhas razões de decidir em relação ao que foi julgado na origem, eu acompanhando o julgador de origem, eu nego provimento ao recurso.
Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 333 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Gregório, como que você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 333 da pauta, 333 da pauta, do contribuinte Raudileno Ferreira Cordovil, Raudileno Ferreira Cordovil, item 333, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu ver o horário aqui. 15h47. O próximo item da pauta é seu, Renata. São 2 itens da mesma contribuinte. Sim, mas não são iguais. Um é a autuação pela omissão de rendimentos por depósito de origem não comprovada, e o outro é a multa pela não entrega de declaração de imposto de renda, num dos períodos. Então, eles são relacionados, mas são diferentes. Ah, tá. Então, o segundo é mais tranquilo, né? Nós temos 12 minutos até o intervalo. O segundo, acho que dá para fazer, né? Eu não estou ouvindo, Renata. Eu acho que o primeiro também dá. Eu fiz um resumo aqui e eu acho que também dá. Tem bastante alegações que a gente já conhece, que dá para passar. Tá. Então, eu acho que dá para fazer. Começar pelo primeiro mesmo. Então, tá. Colegas, item 334 da pauta, 334 da contribuinte Maria das Virgens Rocha Monteiro. Maria das Virgens Rocha Monteiro. Item 334 de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode fazer a leitura então. Então, tá. O recurso é tempestivo, vou começar pelo voto, tá? Estão presentes demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Conforme brevemente relatado, taxa de autos de infração de imposto de renda da pessoa física, tendo por objeto a cobrança de imposto de renda suplementar no valor total de R$ 256.016,23, relativo aos anos calendários de 2006 e 2007, exercício 2007 e 2008, decorrente da constatação da infração de emissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários para os quais a contribuinte regularmente intimada não comprovou, com documentação hábil e idônea, a origem dos respectivos recursos, infração prevista no artigo 42 da Lei 9.430. A contribuinte apresentou relativamente ao ano calendário de 2006 declaração anual de isento e relativamente ao ano calendário de 2007 não apresentou declaração de ajuste anual. A fiscalização verificou movimentação financeira no período em questão incompatível com a situação de entrega de declaração anual de isento e de falta de apresentação de declaração de ajuste anual. Assim, intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os extratos bancários fornecidos pelo Banco do Brasil, a contribuinte não apresentou nenhuma justificativa para a origem dos depósitos bancários, ensejando a lavratura dos presentes autos de infração. Intimada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente em primeira instância. Notificado do acordo, a contribuinte, então, recorrente, apresentou recurso voluntário, reproduzindo os argumentos de defesa constantes de sua impugnação. Então, desse modo, eu estou reproduzindo a edição da DRJ, que eu vou resumir aqui nos seguintes termos. O que ela alega? Primeiro, ela alega aplicação inexistente de quebra de sigilo bancário, por aplicação da Lei Complementar 105 e inexistência de provas ilícitas. Então, essa infração eu estou rebatendo. Eu destaquei aqui uns trechos para eu ler. Deixa eu ver qual é o parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro. Onde fala. Terceiro parágrafo. Para o presente caso, não houve quebra de sigilo bancário, uma vez que a entrega dos extratos bancários pela instituição financeira ao delegado da Receita Federal do Brasil, em atendimento à solicitação deste por meio de requisição de informações sobre movimentação financeira, RMF, não configura quebra de sigilo bancário,
dado que o agente fiscal tem um dever legal de guarda do sigilo fiscal que engloba o sigilo bancário. O agente fiscal fica imbuído do sigilo fiscal e do sigilo bancário. Aí, mais ali embaixo, há que se convir que, para o caso em que se verifica uma movimentação financeira anual no ano calendário de 2006, no montante de R$410 mil, e uma entrega de declaração dizendo os extratos bancários são elementos indispensáveis para a fiscalização averiguar os ganhos e rendimentos. Para o ano calendário de 2007, houve a falta de entrega de declaração de ajuste anual, entretanto, verificou-se movimentação financeira no montante de R$110 mil. Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2006, a senhora contribuinte possuía saldo em aplicação financeira do tipo BBRF-LP IND 100 mil, no valor de R$402.018,49, com rendimento líquido de R$18.393,85. Em 31 de dezembro de 2007, a senhora contribuinte possuía saldo em ações da Vale, através do Banco do Brasil, no valor de R$668.772,52, com rendimento líquido de R$178.772,52. Relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte estava obrigada a fazer entrega de declaração de ajuste anual, uma vez que teve posse ou a propriedade de bens ou direitos em 31 de 2 de 2006, cujo valor foi superior a R$80 mil. Da mesma forma, relativamente ao ano calendário de 2007, a senhora contribuinte estava obrigada a fazer entrega de declaração de ajuste anual, uma vez que teve posse ou a propriedade de bens e direitos em 31 de 12 de 2007, cujo valor foi superior a R$80 mil, e obteve rendimentos com tributação exclusiva na fonte em valor superior a R$40 mil. Aí ela traz a parte doutrinária, eu vou passar lá para baixo, eu vou dizer para vocês. Aí, isso foi a parte que ela, de impugnação com relação ao decreto, a lei complementar 105 de resistência de quebra de sigilo bancário, e que eu estou afastando esses argumentos da recorrente, mantendo a alegação da DRJ. Da validade da Lei 104 de 2001, a senhora contribuinte vem argumentando nulidade do procedimento fiscal sob o fundamento de que a autoridade fiscal não está autorizada a proceder à fiscalização para verificar a regularidade quanto ao recolhimento de imposto de renda física utilizando informações de recolhimento da CPMF. Contribuinte argui que a Lei 10.174 de 2001 não tem validade, uma vez publicada antes da Lei Complementar 105 de 2001. Essa matéria que eu estou me pulando, porque já está meio classificada aqui, só destaquei uma parte aqui amarela para ler. A partir de janeiro de 2001, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deveria continuar guardando sigilo das informações referentes à CPMF. Porém, tais informações poderiam ser utilizadas para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência do crédito tributário relativo a outros tributos e contribuições. Há de esclarecer que a faculdade prevista no parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 9.311 de 96, com as alterações da Lei 10.174 de 2001, versa sobre a forma de obtenção e utilização das informações relativas à CPMF, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, e não sobre o imposto de renda objeto do presente lançamento. Portanto, a partir da publicação da Lei 10.174 de 2001, a autoridade fiscal poderia utilizar os dados da CPMF para instaurar o procedimento de fiscalização para verificar a regularidade quanto ao recolhimento de imposto de renda da pessoa física, inclusive para verificar a regularidade quanto aos fatos geradeiros ocorridos anteriormente a 2001. Assim, não se vislumbra ilegalidade no procedimento da fiscalização. Aí, outro argumento dela é a ausência de hipótese de nulidade. Ela alegou a nulidade por sinceramente de defesa, e a DRJ rebate, e eu acato. Destaquem-se que as causas que ensejam a nulidade relacionado ao processo administrativo fiscal previstas no artigo 59 do Decreto 70.235. No caso, o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente e dado ao contribuinte o direito de defesa no momento da apresentação de sua impugnação,
que ora se analisa. Tem-se ainda que o auto de infração cumprir todas as formalidades estabelecidas no artigo 142 do CTE, estando em perfeito acordo com as exigências previstas no artigo 10 da Lei 70/235 de 72. Assim, diante de todo exposto, não se há a falar em nulidade por inexistência de quebra de sigilo bancário, pela insubsistência do argumento de invalidade da Lei 10.174 e pela inexistência da hipótese de nulidade do processo administrativo fiscal. Quanto ao mérito, no caso dos depósitos bancários de origem não comprovada, segundo o relato da autoridade fiscal na descrição dos fatos em enquadramento legal, em 30 de 3 de 2009, intimamos ao contribuinte a apresentar documentação hábil e comprobatória da origem dos depósitos créditos efetuados em sua conta corrente bancária, conforme a relação de créditos anexada à intimação. Nesta mesma data, a contribuinte também foi reintimada a apresentar os extratos da caderneta de poupança. Em resposta a essa intimação, o fiscalizado respondeu que os valores creditados em sua conta corrente seriam decorrentes de recebimento de doações e na percepção de rendimentos não tributáveis isentos. E quanto à reintimação, para apresentação dos extratos de contas de poupança, informo que já havia entregue todos os extratos quando do atendimento ao termo de início de procedimento fiscal. A contribuinte anexa ainda, sem nenhum esclarecimento, uma cópia do cheque da empresa Limpel Serviços Gerais Limitada, no valor de R$60 mil, emitido aos 28 de 3 de 2006 e depositado na mesma data em sua conta corrente. Conforme se verifica do relato da autoridade fiscal, bem como dos documentos que instruem os autos, a recorrente, ao longo do procedimento fiscal, diversas vezes intimada, não comprovou a origem dos valores creditados em suas contas bancárias no período fiscalizado, o que caracteriza omissão de receita ou rendimentos sujeito ao lançamento de ofício, conforme prevê o artigo 849 do RIG 99, na redação que lhe foi conferida pelo artigo 42 da Lei 9.430 de 96. A respeito deles, alega que apresentou declaração em conjunto com seu cônjuge e que os depósitos bancários podem ser justificados pelos rendimentos tributáveis, pelos rendimentos isentos e pelos rendimentos com tributação exclusiva na fonte, conforme respectivo declaração de ajuste anual. Relativamente ao ano calendário de 2006, a senhora contribuinte, como dito, apresentou a declaração anual de isento. Relativamente ao ano de 2007, a senhora contribuinte não apresentou a declaração de ajuste anual. Para o presente caso, a senhora contribuinte quer nos fazer crer que a movimentação financeira cuja origem deixou de ser comprovada relaciona-se com a declaração de ajuste do cônjuge. O cônjuge da senhora contribuinte apresentou a declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2007 e a declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2008. Verifica-se que tanto a declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2007 como a declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2008 foram apresentadas no modo simplificado. Examinando-se a declaração de bens, tanto a da declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2007 como a da declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2008, pode-se inferir pela impossibilidade de se concluir pelo argumento de que houve declaração em conjunto. A senhora contribuinte não juntou os documentos de respaldo da declaração de bens pelos quais se pudesse averiguar se nos saldos de aplicações financeiras declarados pelo cônjuge estivessem incluídos os saldos das aplicações financeiras em nome da senhora contribuinte, conforme os comprovantes fornecidos pelo Banco do Brasil. Ademais, mesmo que fosse confirmada a hipótese de declaração em conjunto, não haveria prova da origem dos depósitos bancários. Na declaração de bens, encontram-se os saldos da caderneta de poupança e das aplicações financeiras em 31 de dezembro. Entretanto, o que se exige é a comprovação da origem dos depósitos bancários na data em que foi feito. Há que se reprisar que o saldo final das aplicações financeiras em 31 de dezembro, tanto em 2006 como em 2007, obrigava a senhora contribuinte a apresentar a respectiva declaração de ajuste. Dessa forma, permanece como não comprovada a origem dos depósitos bancários conforme demonstrativo anexo ao auto de infração e, consequentemente, a infração de omissão de rendimentos nos termos do artigo 42 da 9.406 de 96.
Desse modo, na ausente de comprovação por parte do sujeito passivo da origem dos recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimento. Aí tem a parte doutrinária sobre isso que eu vou pular, que vocês já conhecem. E lá no último parágrafo, antes da conclusão, desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados em suas contas bancárias e não da autoridade fiscal demonstrar que houve omissão de rendimentos, como defende veementemente em seu recurso, razão pela qual, não tendo a recorrente comprovado nos autos a origem dos depósitos questionados, estou caracterizada a infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. E a conclusão, portanto, aqui diante do exposto, vosso no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 334 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Com a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Luiz? Relatora. Ana? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 334 da pauta, da contribuinte Maria das Virgens Rocha Monteiro, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Item 334, Maria das Virgens Rocha Monteiro. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, fazemos o outro processo dessa contribuinte depois do intervalo, então, tá bom? Já deu 4 horas, já deu 16 horas, agora 16h03. Então, vamos encerrar agora a gravação e retomamos daqui 15 minutos. Fabiana e Rafael podem interromper a gravação.